sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Oferecimento Uninassal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara no nosso querido Filé do Zezé. Ai, Filé do Zezé. Rapaz, ele tá com cada coisa boa, com cada promoção boa, além da música ao vivo, além de tudo que você já conhece, o Filé do Zezé merece receber você, como merece receber o meu convidado, que tem estilo, tem classe, categoria, e é uma pessoa que eu admiro profundamente, meu querido amigo, advogado, tributarista e contador, Daniel Salgueiro. Quem não conhecer Daniel Salgueiro nessa área, não conhece ninguém aqui em Maceió. Daniel, como vai você? Oi, Geraldo, muito obrigado por sua atenção, pelo convite. Estou sempre às suas ordens. Para mim é uma satisfação renovada, né? Para mim é que é. Aqui desse seu programa, né? Pela audiência que ele tem, pela repercussão que ele tem. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de aqui vir para fazer alguns comentários, para discutir alguns assuntos, somos sempre parabenizados, cumprimentados pelas pessoas que nos encontram na rua. Olha, eu vi você falando no programa do Geraldo. Pois é, estamos aqui. Que coisa boa, Daniel. E qualquer hora dessa eu preciso levar você para uma ampla discussão no Almoçando com a Notícia, com outras pessoas de outros assuntos, etc., que é muito interessante o Almoçando com a Notícia. Estarei sempre à disposição. Porque eu nunca levei você ao Almoçando. É uma coisa interessante, não parei para pensar nisso. Mas vamos lá. Meu querido amigo, o Brasil está sofrendo transformações fantásticas, incríveis, etc. Parece que há, inclusive, uma garra muito grande desse governo ou do Ministério da Fazenda de fazer determinadas mudanças que afetam, inclusive, a questão tributária nesse país. Eu queria uma análise sua sobre isso. De fato, hoje, com a necessidade que o governo tem cada vez mais de arrecadar para fazer frente aos seus custos, aos seus dispêndios, existe hoje, Geraldo, um verdadeiro aparato arrecadador, né? Você vê que a Receita Federal hoje, ela detém hoje todo tipo de informação em relação ao contribuinte, em relação ao cidadão, né? E hoje faz com que o profissional, quer dizer, o trabalhador, ele esteja cada vez mais sacrificado em termos do cumprimento das suas obrigações, do pagamento de tributo, que é algo, por exemplo, o caso que a gente vê da tabela do imposto de renda, que está aí há 8 anos. É verdade. Sem sofrer atualização. Perfeito. Isso quer dizer que já estamos com uma defasagem de mais de 80% nessa tabela de imposto de renda. E só para que o seu telespectador possa entender, isso é o mesmo que hoje, a partir de R$ 2.500 se paga imposto de renda. Na verdade, se essa tabela viesse sendo corrigida, qualquer pessoa com salário inferior a R$ 4.000 era para estar isento. Era para estar isento, exatamente. Porque o governo, ele não vem repondo a perda inflacionária. Quer dizer, alguém que tinha um salário de 8 anos e vem sendo corrigido ano a ano, simplesmente em função da perda inflacionária. Muito bem. Como, teoricamente, ele vem aumentando o seu salário, aumentando assim, em valores nominais. Perfeitamente. Mas valores efetivos não. Exatamente que não. E aí, como a tabela é progressiva, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Muito bem. Então o governo usa, de certa forma, até uma desonestidade. Não tenha dúvida sobre isso. Usa de um artifício para fazer com que o cidadão pague mais imposto
quando, em verdade, ele deveria estar concedendo, acompanhando, era o efetivo direito do cidadão. Claro. Que dizer, não estou dizendo aqui que o cidadão tem que sonegar imposto, que pagar menos imposto, não, mas pagar o justo. Pagar né? o justo. Pagar o justo. Porque, isso que até você tem. porque o trabalhador, de um modo geral, o pequeno, de um modo geral, ele é muito sacrificado já. Sem dúvida. E aí vem também a questão do retorno que se tem em função do imposto que se paga. Não é? Observe, hoje nós estamos, o trabalhador brasileiro, em função da carga tributária que incide hoje sobre o trabalhador brasileiro, ele praticamente ele trabalha até o mês de janeiro, até o mês de maio, quer dizer, 5 meses de trabalho somente para pagar imposto. Não tenha dúvida. Aí, veja bem, é alto. Bom, se você tivesse um retorno disso, eu poderia até dizer, não, é justo. Porque nós temos alguns países, vou dar um exemplo assim, na Suíça, Certo. se paga até mais do que isso. Perfeito. A tributação é mais elevada do Mas que o isso. retorno é maravilhoso. Mas você também só paga o imposto. Exatamente. Você não paga por segurança, por educação, por ter uma qualidade de IPVA da saúde, vida você e não por aí paga vai. IPVA, você não paga pedágio. Exatamente. Então, se fosse o caso, eu preferia até que aumentasse a carga tributária, desde que eu não Fosse o tivesse imposto que único, arcar, claro. exatamente, Muito com bem. mais do que Outra o coisa, nesse momento, por exemplo, nem sei como é que está isso, vou lhe perguntar. Havia a possibilidade de aumentar a alíquota de 27%, que era o máximo, para 35%. Foi aumentada? Não Não foi aumentada. Não foi. Era de Muito 27,5% bem. e iria criar Continua uma faixa, 27%. continuar em 27,5%, que é muito elevada. Isso é muito elevado. 27,5% é um valor considerável. Exatamente. Quando se leva em consideração que não que o imposto é sobre a renda. Aí elas perguntar, o salário que você recebe É renda? Que Não é. grande pergunta. Pois é, Que grande porque pergunta. a renda deveria ser o quê? Aquilo que é o valor que você recebe, Exatamente. mesmo que você gasta. Muito né? bem. A princípio, seria dessa Exatamente. forma. Exatamente. Então, não é só o valor bruto, né? Perfeitamente. E quem mais sofre nesse contexto é o assalariado. Com certeza. Até porque o assalariado, ele paga o imposto retido pela fonte pagadora. Quer dizer, quando ele recebe o valor do salário, já foi retido. Já foi retido. Ele Exato. não tem Ele alternativa. vai brigar, e assim, ali é um grande papel seu, do seu escritório, que é de ir buscar, pelo menos o pedir que pelo puder menos buscar. uma parte, Uma parte da restituição, da né, restituição. que se tem, que hoje cada dia está ficando mais difícil. em Mais função difícil. Da própria Receita Federal, ela cria uma série de critérios, de fiscalizações, de análise que vem cada vez mais dificultando a restituição do contribuinte. Perfeitamente. Agora você veja o seguinte, Daniel, por exemplo, no caso de heranças, né, você foi herdeiro de um espólio, você recebe o seu quinhão, que você já pagou um bocado de coisa, transmissão, mais isso, mais aquilo, um bocado de coisa você pagou, não é verdade? Bom, aí me parece um pouco mais justo, porque se você receber 100 mil reais, você vai pagar imposto de renda sobre o que você aplicar desses 100 mil reais, é isso? Muito No bem. caso aí, quer dizer, quando você recebe herança, quer dizer, já é um outro tipo de imposto, né? Que você recebe. Exato. Cada estado tem a sua alíquota. Aqui no estado de Alagoas, ele chega a 4%, né? Do valor da Isso, herança, exato, né? Ou da exatamente. doação Isso. recebida. Mas em termos de imposto de renda, o valor recebido a título de herança ou de doação, ele não tem incidência do imposto. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Mas já existe projeto de lei no sentido de se tributar, se criar um outro tributo sobre a herança, além daquele já cobrado pelo Estado. Sob a tese de que, como você está herdando, ou seja, você não despendeu esforços para receber aquele tipo de benefício, você pode muito bem contribuir, dar para o governo, no caso aqui no Brasil, está pensando em cobrar 25% da herança recebida. Sobre o valor bruto da herança. Sobre o valor Isso é bruto. uma verdadeira loucura, um assalto. É o projeto É um que está assalto. tramitando no Congresso, porque, quer dizer, você quando receber uma herança, a tese você teria que se vender parte desta herança para pagar Exatamente. o tributo. Com certeza. E na hora de vender, aí vem um outro grande problema. Vamos chamar a atenção sobre isso. Vamos dizer que eu seja herdeiro de um apartamento com mais três pessoas. Um exemplo. Sim. Aí eu preciso vender o apartamento. Os 4 precisam vender o apartamento. Por azar, um deles tem um problema, qualquer problema que seja de débito,
na justiça estadual, federal, lá o que seja, não vende o apartamento. Não vende. Não tem, porque não tem como. para fazer Não a tem transferência de propriedade, não é, através de um inventário, de um Exatamente. formal de partilha, os herdeiros têm que estar absolutamente regular com suas obrigações. Exatamente. Se algum tiver algum tipo de pendência de ordem fiscal, trava tudo. Verdade. E Mas aí? não é só com essas obrigações fiscais. É isso que eu quero dizer. Se ele tiver um problema de, digamos, de uma dívida trabalhista, por exemplo, não vende. É verdade, é verdade. Não Qualquer vê. tipo de impedimento de ordem fiscal, trabalhista, previdenciário, isso faz com que se trave o processo. É verdade. Né? E aí fica uma situação complicada. Você tem a herança para ser recebida. Exatamente. E não há condições de se transferir a propriedade, porque precisa se desembolsar um determinado valor. Mas como? Desembolsar de onde? De onde? Você teria que vender primeiro o apartamento, ter alguém que confiasse Perfeitamente. em lhe pagar para depois Depois receber resolver. a escritura, né? A lavratura da Exatamente. escritura. Tem que ser um contrato Porque assim, de ninguém confiança. está vivendo mais um mundo desse. É verdade, é Não, verdade, é verdade. É um mundo, infelizmente, de confiança, mas com muita desconfiança. Não é? É muito difícil alguém chegar. Não, eu vou te pagar esse Exatamente. apartamento aqui e quando você puder, você passar a escritura. É muito difícil encontrar É alguém muito que possa difícil. fazer isso. Agora eu pergunto, isso não é também, de uma certa forma, para gerar mais imposto, para gerar mais taxação, para gerar mais trabalhos de cartórios e por aí vai? Olha, com certeza o propósito é o de arrecadar. É de arrecadar. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque os orçamentos da União, nos últimos 3 anos, têm sido orçamentos deficitários. Vamos falar em orçamento? Vamos sim. Então vamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Fechado? Ok. Então a gente vai até os comerciais. Eu vou lembrar vocês, primeiro da nossa queridíssima Uninassal, está dando certíssimo. Rapaz, é tanta gente procurando os vestibulares da Uninassal e os novos cursos da Uninassal. Isso é muito importante, porque é a imagem do Centro Universitário Maurício de Nassau que está cada vez melhor, principalmente no estado de Alagoas, onde tem 2 sedes, uma ali na Ponta Verde e a outra no Farol. O seu corpo docente está profundamente animado com a nova gestão que chegou aqui, encabeçada pelo nosso queridíssimo Marcos Gava, e que está fazendo um trabalho muito bonito, mas muito bonito mesmo, dentro da Uninassal. Então, procura a Uninassal pela uninassal.edu.br. Você vai saber tudo que está à sua disposição, inclusive os novos cursos. O nosso queridíssimo Sebrae Alagoas, especialista em pequenos negócios e fazendo os pequenos negócios crescerem. Isso é que é o mais importante. É onde eu paro e digo sempre aos meus amigos telespectadores que são microempreendedores ou média empresa que estão querendo começar um negócio dessa categoria, não o façam sem consultar o Sebrae, porque o Sebrae lhe dá todo o direcionamento, todo o norte do seu negócio para que cada vez mais você cresça com ele. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que faz o Diário Oficial, faz toda a gráfica do governo e tem uma parte que é dedicada à iniciativa privada. Foi através dessa parte que nós acabamos de lançar mais um livro nosso, o Por Causos da Vida, na imprensa oficial Graciliano Ramos, que é um livro de causos mesmo, verdadeiros e com nomes reais, e que teve uma aceitação enorme no lançamento e que a gente já está estudando, através de amigos nossos que estão pedindo isso, que a gente faça uma espécie de revival do lançamento, um outro lançamento que deve acontecer por aí. Eu não sei datas ainda, mas deverá acontecer. Até para as pessoas que não puderam estar presentes, que não estiveram lá por 1000 motivos, ok? Mas muita gente boa e que nos prestigiou e que eu agradeço profundamente. A Sancar Veículos, olha, vocês estão vendo aí, vão ver agora no intervalo, vem aí com um festival de carros, junto com o Bradesco, espetacular. A Sancar, que é a única empresa de venda de seminovos que está num supermercado, está no pátio do Sam's Club. Vai lá e você se dá bem. O grande Neto Alto é o maior consultor de veículos que nós temos aqui no estado de Alagoas. Conhece tudo sobre esse assunto. E dividindo, ó, Bodega do Sertão, Filé do Zezé, Bodega do Sertão, dividindo o bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz.
Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo nosso querido Daniel Salgueiro, que é advogado tributarista e é contador. Agora, ele sabe tudo sobre o assunto e a gente parou no último bloco sobre essa questão, por exemplo, do orçamento no Brasil, o que acaba sendo também o orçamento nos estados. É uma coisa que parece que ainda não foi afinada. Como é que a coisa funciona, meu caro Daniel? Hoje nós temos uma situação inusitada em termos de orçamento da União, porque qualquer estudante de contabilidade, qualquer economista, qualquer principiante na área de administração, sempre soube que orçamento é uma estimativa de receita e com base nessa estimativa da receita se fixa uma despesa. Sempre foi assim. Lógico. Estima-se a receita para se fixar uma poder despesa. fazer um orçamento, exatamente, perfeito. E aí, aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, nós temos tido uma coisa assim inusitada, quer dizer assim, estima-se uma receita e depois fixa-se uma despesa maior do que a receita estimada. Do que a receita estimada, contando perfeito. que algo possa acontecer, Muito milagre possa acontecer Muito no bem. decorrer do exercício. Mas não, olha, hoje nós temos uma receita de 100 estimada, só temos como arrecadar 100, agora vamos fixar a nossa despesa em 110. Aí é o chamado rombo, né, orçamentário. E aí o Congresso termina por aprovar um orçamento contando com fatos supervenientes que possa vir a ocorrer no decorrer da execução desse orçamento. E a administração pública pode viver de hipóteses? Pois é, Uma boa exatamente, pergunta que eu vou fazer à minha próxima convidada. Ela Pode que viver de hipóteses? Não verdade, pode. É verdade. Ela que é especialista desse assunto. Nossa querida Rosa Tenório Sem vai estar dúvida conosco nenhuma. aqui, viu? E ela melhor do que ninguém conhece e sabe falar desse assunto. Então a definição clássica de orçamento, ela foi por água abaixo. Sempre foi assim. O que é orçamento? Pode perguntar a qualquer estudante do primeiro ano de contabilidade pública. Orçamento é a estimativa de uma receita para fixar uma despesa. Tem que haver igualdade. E aí a União inaugurou esse procedimento. E o que é que vem ocorrendo? No decorrer do exercício, ela começa a fazer as suas Suplementações. Apareceu uma receita extra, criou-se um fato exatamente. novo, por exemplo. Aí aqui nesse ano passado, teve o refis, que não tinha sido previsto no início do ano. Aí o refis, aí houve um incremento na arrecadação. Aí vai se suplementar o orçamento, porque a despesa já está lá empenhada, Lógico, sem dúvida, exato. Esse tipo de coisa.
Então, na verdade, isso é uma desmoralização Eu acho. do sistema de contabilidade pública, sabe, Geraldo? Inclusive, ainda tem aquele detalhe. Temos orçamento. Não tem problema. Mas não temos financeiro. É verdade. E aí, como é que faz? Pode Paga até ocorrer como? muito isso. E a grande desculpa, né? Não, nós tem temos orçamento, mas não tem o tem financeiro. a dotação, mas não tem a disponibilidade. Não tem a disponibilidade. E aí, como é que funciona? Isso tem realmente, infelizmente, tem ocorrido. Onde o governo fecha as contas com um déficit de bilhões e bilhões de reais. Eu, sinceramente, nos meus 40 anos de atividade profissional, eu nunca tinha visto quase dessa natureza, não. Sempre se fixava as despesas com base na receita estimada, calculada essa estimativa em cima de parâmetros consagrados, que seria a receita de exercícios anteriores, a médias, enfim. Mas aqui no Brasil tem ocorrido isso. Agora, você vê aqui no estado de Alagoas, que é uma coisa interessante, que além de ter, pelo menos nos últimos 2 anos, eu tenho acompanhado que tem tido assim um orçamento enxuto. Mudança. Uma mudança. Porque nós temos um governador equilibrado É verdade. hoje. E isso ocorreu nos últimos anos. Eu tenho visto com muita satisfação o governo cumprindo as suas metas, a ponto de ter melhorado e muito no ranking. Não tenha dúvida. Do controle do gasto público, da eficiência, da eficácia, do cumprimento dos seus compromissos. É um caso raro isso aqui. O estado Não, ele está vivendo um caso raro, sem dúvida alguma. Tanto que eu vi aqui do portal da transparência, controlado aqui, que é organizado, que é conduzido pela Controladoria Geral do Estado, esses indicadores que realmente transformou o estado de Alagoas assim num destaque a nível nacional. Quer dizer, não na questão de grandeza absoluta, porque o estado é muito pequeno, é pobre desse contexto, mas em termos de controle orçamentário, eu achei realmente muito bom. É uma modificação que ocorre na administração pública do Estado em muito pouco tempo. É verdade. Em muito pouco tempo. É verdade. Esse governo conseguiu realmente... Exatamente. Você não pode fazer grandes investimentos se assim mesmo ele está fazendo investimentos. Sem dúvida. Devido ao enxugamento. Isso que eu ia perguntar. O segredo está no enxugamento da máquina. Na perfeita administração desses recursos. Quer dizer, evitar que haja um crescimento da dívida, né? Porque com um Estado como o nosso, cuja receita ela depende fundamentalmente, quer dizer, o orçamento depende fundamentalmente das transferências constitucionais, né? Mas, de qualquer sorte, houve um controle efetivo do gasto público que permitiu que o governo pudesse realmente até fazer investimentos, coisa que agora não tinha visto em termos de governo federal, a culpa é da Previdência, sem dúvida alguma, não é? A culpa é da Previdência, ou não é? Esse é o grande problema que nós temos aqui, porque, veja bem, apesar de todos os esforços que foram despendidos no início deste ano, mas com o descrédito do presidente da República na condução do processo, não houve, o apoio suficiente para se aprovar a reforma da Previdência. E olha, Geraldo, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de controle de gasto, de cálculo atuarial, sabe que da forma como está... não dá para ficar. As pessoas que venham a se aposentar daqui a 10 anos dificilmente terão Tudo condição bem. de receber Agora, o produto daquilo que ele contribuiu durante a vida inteira. Mas você não acha que não haveria necessidade de reforma da Previdência se os grandes débitos com as grandes empresas nesse país fossem pagos? Porque parece que foi esse o grande problema que criou o grande buraco. Olha, eu tenho visto algumas notícias de que algumas grandes empresas do setor financeiro, algumas grandes indústrias, são grandes devedores de contribuição previdenciária. Eu, como tributarista, Geraldo, eu não posso afirmar que efetivamente eles são devedores, porque se eles fossem devedores, ou seja, cujo processo tivesse transitado em julgado... Seriam considerados? Já estavam em fase de execução, porque a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, não brinca serviço nesse contexto. Eu acredito que deva existir grandes questões sendo discutidas judicialmente. Muito bem. Né, em juízo. Mas, assim, apontar
um determinado... o banco fulano de tal é responsável pelo débito de sei quantos bilhões. Não é um débito, porque se ele ainda está em fase de discussão, ninguém pode considerá-lo como devedor. Muito bem. O grande problema da Apesar Previdência... de existir o problema. Sim, sem dúvida que existe. Eu sei que existe. Muito bem. O que tem ocorrido, o problema da Previdência Social aqui no Brasil foi em função de alguns favores que foram concedidos nos últimos 20 anos, onde pessoas se aposentaram com 50 anos de idade, até menos do que isso, com o grande problema da área da União, que é o problema hoje, realmente, é a Previdência Governamental. Não tenha dúvida. É do governo. Porque o que ocorre, até pouco tempo atrás, hoje não é mais assim, mas até pouco tempo atrás, imagine que alguém tivesse contribuído pela Previdência Social, como empregado, durante 20 anos, 30 anos de contribuição, digamos, com 2 salários mínimos. Aí ele fazia um concurso e passava, digamos, de um cargo de, vou dar assim, de auditor. Ok. E aí eles passaria um carro de auditor, digamos, com salário de 20 mil reais. Ok. Ele já tinha contribuído durante 30 anos sob 2 salários mínimos. Perfeitamente. Aí, na área pública, ele se aposenta com o último salário, né? Muito bem. Independentemente de ter contribuído ou não. Agora não é mais assim. Mas era dessa forma. Exatamente. Aí o que é que aconteceu? Muita gente, eu conheço gente que fez concurso aqui para o estado de Alagoas, na época que houve um concurso para fiscal de renda. Obrigado, meu filho. Ele fez concurso, já estava com a idade acima de mais pouco, perto de 55, 60 anos de idade, na época que ele fez o concurso, e se aposentou 2 anos depois com o salário integral. Muito bem. Aí o que é que acontece? A aposentadoria... Muda tudo, claro. A aposentadoria, você tem que receber o benefício proporcionalmente à contribuição que você deu para a Constituição. É mais ou menos como o caso de deputados, senadores, governadores, etc. Tem muitos casos. Muitos casos. Então, me diga uma coisa. Nesse caso, houve realmente um desequilíbrio nas contas previdenciárias que fez com que hoje ela se tornasse insustentável. Daniel, infelizmente nós estamos no final do programa, mas eu quero fazer 2 coisas com você. Uma pergunta muito rápida, uma resposta rápida, que é a sua grande função com o seu escritório, que é o imposto de renda. Sim. Até que data começa quando é que começa realmente a se poder fazer as declarações? O prazo é de 1º de março a 30 de abril. Começou então no dia 1º de março. Muito bem. Até o dia 30 de abril, à meia-noite. Ok, tudo bem. Esse é o prazo. Esse é o prazo. Muito bem. E o escritório de Daniel é o melhor que você pode imaginar para isso tudo. Eu queria que pusesse o telefone do Daniel aqui embaixo. Tem uma sumidade dessa, eu quero o telefone dele aqui embaixo. Ok, meu velho? Diga aí. 21 21 0000. Porra, pelo amor de Deus, 21 21 0000. Agora, outra coisa que eu quero lhe falar é o seguinte. Eu quero, ainda no mês de março, fazer um Almoçando com a Notícia eclético, onde você esteja presente, para nós discutirmos imposto de renda de um modo geral. Será um prazer. Tá certo, então? Tenho certeza que teremos condições de prestar uma grande contribuição para a sociedade, demonstrando como se declarar corretamente e não sofrer aí, e não entrar nas armadilhas que o leão tem preparado para o contribuinte. O leão que se lasque. No bom sentido. É verdade. Porque nós precisamos recolher imposto. Sim. Não tenha dúvida. Mas agora que não sejamos, não é? Garfado por ele. Garfado. Assim também não. Obrigado, Daniel. Tá bom, então. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ele mandou dizer que quer. Quando ele manda dizer que quer, meu amigo, é ele que manda. O encontro está marcado. Até lá, gente.
Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.